Tá certo, então, gente. Agora a gente vai dar continuidade. A gente tem agora uma comunicação oral da Graziele Batista dos Santos, que é pós-doc na Unifei. A Graziele vai falar de modelos cosmológicos intrinsecamente simétricos em presença de fluidos. Então, Graziele, você tem 25 minutos, então a gente separa 20 minutos de apresentação, mais 5 de perguntas. Quando você quiser, pode compartilhar a tela. Ok, muito obrigada. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar. Ops. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Bom, então queria agradecer muito a iniciativa dos organizadores, né, das organizadoras, que esse é um evento fenomenal, é um evento que, assim, dá um quentinho no coração, né, no atual momento. Então, e pela oportunidade de poder falar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Então, essa apresentação, ela é muito complementar com o que a Miko falou mais cedo, e um pouquinho também que a Vivian comentou. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar de um modelo cosmológico inhomogêneo, e ele é obtido através de um método que a gente chama de simetria intrínseca. Então, vai ficar claro no momento o que quer dizer esse intrinsecamente simétrico, na presença de fluidos dissipativos, tá? Se vocês tiverem curiosidade, esse trabalho está aqui nesse archive. E eu gostei muito também da provocação da Miko, porque, em particular, aqui também eu tenho 2 colaboradores homens, né? E a minha proporção de colaboração com mulheres é vergonhosa, porque eu acabei colaborando com uma mulher apenas, que foi quando eu fiz meu pós-doc na Itália, então foi o contrário da Miko, e que foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, estou buscando colaboradoras. Ops, não consigo mudar. Ixi, não consigo mudar meu slide, porque será? Ah, consegui. Bom, então, o que eu vou falar? Primeiro eu vou focar nessa solução, é uma solução das equações de Einstein, tá? Então, aqui eu vou continuar dentro da relatividade geral. Eu não estou assumindo modificações da teoria da gravidade. Eu vou falar para vocês, então, como é que eu obtenho essa solução, né, inhomogênea. E aí, como eu quero falar, o que eu estou buscando com esse modelo, né? Eu estou tentando um modo de explicar a aceleração na expansão, tá? Sem que eu tenha que lidar com um fluido exótico. Então, vocês lembram da Miko mostrando aquele gráfico de pizza para gente, em que a Vivian também comentou, né, que 70% basicamente do nosso conteúdo material é algum tipo de fluido exótico que imita, né, que pode ser uma constante cosmológica, mas parece que não é. Então, eu estou querendo descrever esse fenômeno através de uma inhomogeneidade da geometria, tá? Então, e para mostrar isso para vocês, eu vou ter que falar de distância de luminosidade, para então falar de parâmetro de desaceleração. Ai, gente, ele me trava aqui. Bom, vamos lá. Então, eu quero... minha motivação é tentar descrever um universo, né? Sem que eu tenha que ter 70% de um fluido que eu não conheço. E vocês viram também, né? Foi falado hoje sobre essa discrepância no valor do parâmetro de Hubble observado hoje, né? Então, será que... né? Enfim, o modelo padrão, ele explica muito bem várias coisas, mas ele tem essas janelas em que é interessante a gente explorar para além dele, tá? Então, o que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, eu continuo assumindo relatividade geral, porém, eu não vou assumir tantas simetrias quanto no modelo padrão, que, para quem não está muito familiarizado, né, o modelo padrão é o modelo de Friedman, né, como a gente costuma dizer, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Então, é um modelo bem simétrico, né, é baseado no princípio cosmológico, e eu vou tentar diminuir um pouco essas simetrias para explorar o que acontece. Atualmente, a gente tem uma linha de pesquisa muito forte na direção, né, de modelos inhomogêneos do tipo LTB, que são modelos esfericamente simétricos, né, Lemaitre, Thomam, Bond.
tem essa frente, né, para tentar tratar de uma maneira mais geral inhomogeneidades globais. Tem também uma linha de pesquisa muito forte que lida com efeitos de back reaction, né, que seria uma retroatividade, talvez, né, enfim, um efeito, né, que as perturbações possam causar, né, na evolução. Então, são inhomogeneidades locais, né, que aí você tem que lidar com um processo de média. Então, enfim, atualmente a gente tem essas duas grandes frentes, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma solução, vou mostrar para vocês uma solução exata das equações de Einstein. No entanto, tentando, né, me desviar o mínimo possível de Friedman, né? Porque, enfim, é um bom modelo. Então, como é que a gente vai fazer isso? É através daquele método que eu falei para vocês, que é o método de simetrias intrínsecas. Esse método foi introduzido pelo Collins e pelo Zaffron em 79. Então, foi um método que ficou muito na área da matemática, né, e que foi pouco explorado na física, pelo menos, do ponto de vista de observações, né. Então, o que eu vou fazer? Eu vou restringir as minhas hipersuperfícies. Então, o que essa abordagem faz? Você assume que somente subvariedades da sua variedade têm simetrias. Tá? Então, o seu espaço-tempo como um todo, ele não precisa ser simétrico. Mas esse espaço-tempo contém subvariedades que são simétricas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar uma subvariedade maximalmente simétrica, que vai ser a minha folha, que vai ser plana. Então, vai ser dado por essa expressão aqui. Tá? Então, o que acontece? É o fator de escala, como a gente tem no modelo padrão, mas eu vou introduzir a minha inhomogeneidade nessa função aqui, que está multiplicando a parte temporal da minha geometria. Então, o que acontece? Para cada instante de tempo, eu tenho uma hipersuperfície euclidiana. Então, essa hipersuperfície, ela é maximalmente simétrica, porém, o meu espaço-tempo total, ele não é absolutamente simétrico, ele não tem vetor de Killing nenhum, ele é bem geral, tá? Mas, quando eu digo desviar o mínimo possível de Friedman, é nesse contexto de uma simetria intrínseca que eu estou falando, ok? Então, as duas quantidades cinemáticas importantes aqui para esse modelo são a expansão e a aceleração. Ele é um modelo que não tem cisalhamento, tá? É irrotacional também. E como eu falei para vocês, né, ele vai ser um modelo cuja fonte é um fluido dissipativo, e essas componentes dissipativas do meu fluido, elas são dadas, né, elas podem ser bem acomodadas nesse modelo, de acordo com essas simetrias, né? Então, por exemplo, eu posso considerar aqui essa equação de estado para o fluxo de calor, tá? Então, o fluxo de calor, ele é sustentado pela presença da aceleração, tá? Então, eu tenho uma aceleração não nula nesse modelo, por causa do gradiente daquela função f, tá? Então, a dependência espacial dessa função f me dá uma aceleração não nula, que pode, então, descrever esse fluxo de calor. Da mesma maneira, eu tenho uma pressão anisotrópica. Usualmente, a pressão anisotrópica, ela é relacionada ao cisalhamento, né, do modelo. Só que como nesse modelo o cisalhamento é nulo, a gente precisa relacionar esse π a outra quantidade. E o que a gente faz, e que já foi feito, é relacionar essa pressão anisotrópica com a parte elétrica do tensor de Weyl. O que é essa parte elétrica do tensor de Weyl? Nada mais é do que a generalização relativista de forças de maré. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho uma força de maré gravitacional que está sendo fonte para essa minha pressão anisotrópica. Ok? Então, eu posso ir para as equações de Einstein, eu não vou entrar muito em detalhes. A componente 00 das equações de Einstein me dá essa expressão aqui. O H, definido usualmente, né, como a ponto sobre A, o ponto, ele é derivada com respeito à coordenada T aqui. Tá? Bom, aqui eu vou fazer um pulo, eu vou
eu vou aproveitar essa relação aqui para reescrever a minha métrica usando não o T, mas o A, o fator de escala, como coordenada temporal. Tá? Então, eu vou obter agora uma equação. Rho é a minha densidade de energia. Tá? Então, eu vou obter uma equação para o Rho, para a densidade de energia, que vai ser dado dessa maneira. Então, lembra que eu estou usando o A agora como coordenada temporal. E o meu gama é o gama da equação de estado, né, que relaciona a pressão isotrópica à densidade de energia, tá? Como a gente faz usualmente. Esse gama, ele é considerado aqui uma função do fator de escala, ele não precisa ser constante, tá bom? Estou controlando meu tempo aqui para não passar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, então, para tentar? Não é uma equação muito trivial. Então, o que a gente sempre faz primeiro é tentar um modo de simplificar. O que eu vou supor? Que a minha densidade de energia pode ser separável numa função que depende só do tempo e uma função que depende só das coordenadas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou obter, então, duas equações, a gente se lembra lá dos nossos cursos de EDP, né? Eu vou obter a parte temporal, vai me dar essa equação aqui, onde K é uma constante, né? A constante de separabilidade. E eu vou ter essa outra equação aqui, que é uma equação de Klein-Gordon, tipo Klein-Gordon não linear, para aquele aqui, aquela função que só depende das coordenadas, tá bom? Mas o que eu vou fazer agora? Eu não estou interessada na solução total do que, né? O que eu quero fazer? Como eu quero estudar basicamente o parâmetro de desaceleração e distância de luminosidade, eu vou fazer uma abordagem perturbativa para pequenos valores do redshift, tá? Mas, em princípio, para a gente obter uma solução total, né, rigorosa, a gente precisa resolver essas equações com condições de contorno, tá bom? Não é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou falar de distância de luminosidade, vou fazer um tratamento para pequenos valores de redshift. Então, se eu quero estudar distância de luminosidade, o que eu preciso? Eu preciso estudar os raios de luz, né? Então, eu preciso de uma congruência nula, né? De geodésicas nulas, para estudar o caminho dos raios de luz, né? Para pequenos valores do redshift. Então, o redshift é o desvio para o vermelho. Então, como é que a gente calcula esse desvio para o vermelho? Com a definição usual, né? O que a gente tem aqui? Então, esse K, ele é o campo vetorial que me descreve os raios de luz, tá? E como é que a gente define, então? É essa projeção desse vetor nulo, né, no meu campo U. O meu campo U está descrevendo a minha matéria, o meu conteúdo material, tá? Aqui no ponto de emissão, sobre a mesma projeção no ponto de observação, tá legal? Isso é o quê? Isso é basicamente essa quantidade aqui, ó. Então, é 1 a 0 que 0, né, que são essas quantidades aí que avaliadas hoje. E aqui o A e o Q dependentes desse parâmetro lambda. O lambda, ele é o parâmetro afim dos meus raios de luz, tá? Então, aparece essa dependência explícita aqui, que no caso de Friedman não aparece, tá? Então, essa a nossa grande diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar as equações de Sachs para calcular primeiro a distância de diâmetro angular, tá bom? Na verdade, eu tenho duas equações de Sachs, eu tenho uma para distância de diâmetro angular e para uma para o shear da congruência, cesariamento da congruência nula. Mas como eu quero pequenos valores de redshift, então no Z igual a 0, essas quantidades se desacoplam. Então, para eu calcular a distância de diâmetro angular, basta essa equação aqui. Lembrando que eu preciso levar em conta, então, a dependência do meu redshift nesse parâmetro da minha geodésica nula. Ok? Então, vou fazer uma expansões de Taylor, né? Como vocês estão acostumados, pequenos valores desse parâmetro. Tá? Vou usar essa relação aqui entre a distância de luminosidade e a distância de diâmetro angular. Tá? Então, genericamente, a gente pode escrever essas quantidades, né, como uma expansão em Z, até a segunda ordem aqui, eu estou considerando. E reescrever, então, essas quantidades aqui, né? Então, lembra que é a expansão de segunda ordem que me dá o parâmetro de desaceleração, como vocês viram hoje no talk da Mikkel.
Aqui está a relação entre as quantidades, né, os coeficientes daquela série. E está aqui meu parâmetro de desaceleração efetivo, né, que é o que efetivamente a gente vai observar dentro da segunda ordem do DL, tá bom? Então, de maneira muito geral, eu consigo escrever o meu parâmetro de desaceleração efetivo dessa maneira aqui. Então, lembrem, esses keys, eles estão dados aqui, né? Eles são essas... Gente, eu ainda tento apontar os slides com caneta, é impressionante. Então, eles são esses coeficientes aqui. Usando as equações geodésicas, eu consigo reescrever esses keys, esses A's aqui também, ó, esses coeficientes do A, em termos desses coeficientes do key. Então, por isso que no final, aqui na minha expressão geral, eu fico só com os keys, tá? Os A sumiram porque eles foram reescritos em termos dos keys. Esse Q0 aqui, ó, ele é o Q que vem da definição usual, tá? Que está relacionado com A2 pontos. E o zero, né, é a questão que esse Q é avaliado no ponto de observação, tá bom? Então, esse é um Q geral, ele é inhomogêneo, né, e anisotrópico, então a gente vai precisar assumir algumas coisas para conseguir tirar alguma informação. Então, o que eu quero fazer nesse momento não é nem tanto comparar com as observações, mas comparar, fazer como um teste de compatibilidade. Será que, dadas algumas simplificações, esse meu Q, ele me dá alguma coisa que é consistente ou compatível com o que a gente observa? Né? Quer dizer, que ele, nessa primeira análise, né? Que, não que ele seja, né, o motivo, mas que ele possa ser, né, compatibilizado no primeiro momento. Então, o que a gente vai fazer? Bem rapidamente, eu tenho 4 minutos. Então, vamos considerar esse ponto zero, né, o ponto de observação. Então, nesse ponto, eu vou assumir que no z igual a zero, a minha função f é zero. Então, ó, em z igual a zero, neste ponto, eu tenho uma geometria isotrópica homogênea, né, em z igual a zero. E daí eu posso fixar essas quantidades aqui, né? Então, eu posso calcular aquele Q0. Então, o Q0, ó, veja que ele tem uma contribuição aqui da inhomogeneidade que parece uma contribuição do tipo curvatura, tá? Lembra que aquele kappa é aquela constante de separabilidade. Por enquanto pode ser positivo ou negativo, tá, gente? Por enquanto não tem nada me fixando o sinal dessa quantidade. É a compatibilidade que eu estou buscando que vai me dizer qual é o sinal dessa quantidade. Então, ele se comporta como um termo de curvatura, mas lembrem que eu estou com hipersuperfícies planas, tá? Então, esse não é um termo de curvatura, embora ele caia com 1 sobre A quadrado. Então, eu só vou rapidamente aqui passar, olha, eu vou simplesmente expandir desenvolver e manipular essas quantidades Q1 e Q2, né? Que basicamente são a derivada primeira e a derivada segunda, né, da nossa função inhomogênea aqui, da densidade de energia. Então, em geral, como eu disse, a gente está numa situação inhomogênea e anisotrópica, tá? Então vejam que aqui a gente tem, né, uma dependência do ângulo, né, do fóton que está chegando, né, que vem desse produto interno aqui também. Então, a gente vai precisar fazer algumas hipóteses. Eu vou assumir, primeiramente, que eu estou num ponto crítico da densidade de energia, tá? Eu posso estar num void, enfim, eu ainda não estou falando de escalas aqui. Então, eu posso estar num void, ou eu posso estar numa galáxia, então pode ser um máximo ou um mínimo local dessa densidade de energia, tal que esse gradiente se anula, tá? No ponto. Com isso eu já consigo simplificar muito e vou assumir também que eu vou fazer uma média ao longo de todas as direções do céu, de tal maneira a tirar a minha dependência angular daquela quantidade do QF, ok? Então, o que eu ganho no final, depois de todas essas simplificações? Eu ganho essa expressão aqui, então, meu Q efetivo. Ele tem aqui a contribuição do kappa, né? O gama zero, lembra, o gama é o nosso parâmetro da equação de estado, né? Que relaciona
a pressão isotrópica, a densidade de energia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso definir aqui, para tentar comparar no primeiro momento, né, com o modelo padrão, definir uma quantidade aqui que eu vou chamar de ω-I, né, que é o parâmetro de densidade, né, entre aspas, dessa homogeneidade, mas isso aqui é uma quantidade geométrica. Então, ela não tem obrigação de ser positiva. Enfim. E vou supor, então, basicamente, que eu tenho uma contribuição de matéria, que em princípio aqui é a matéria escura, né, mais essa quantidade não homogênea, tá bom? Então, aquela parte homogênea da densidade de energia me dá um vínculo, me dá esse vínculo aqui. De tal maneira que eu posso escrever o meu QF dessa maneira, tá? Então, isso me restringe bastante, né? Primeiro que eu tenho que ter um ω-M positivo, né, por construção, estou falando de matéria aqui, matéria escura. Então, eu tenho um valor mínimo para esse QF. Bom, já estourei meu tempo, mas eu vou rapidinho. Então, basicamente, a moral da história aqui é que, se eu considero um valor de QF, aqui eu peguei um valor reconstruído, eu peguei num trabalho da Mariana, que vai falar aqui também, ela pode até me corrigir, mas é um valor reconstruído, então ele é um valor que é bem assim, independente de fluido, né, do conteúdo material que você escolhe, mas ele assume homogeneidade de isotropia, de alguma maneira. Então, se eu considero esse valor aqui dentro dessa incerteza, eu tenho uma janela muito pequena, onde meu modelo é compatível, tá? Que meu QF ele pode estar nesse intervalo aqui, e ainda obedecendo esse vínculo de que ω-M é positivo. No entanto, esse ω-M, nesse caso, ele ia contribuir com, no máximo, 10% do conteúdo material, tá? Por causa dessa expressão aqui. Ok? Então, assim, é uma janela pequena de compatibilidade com o que seria observado, né? E descrito, interpretado segundo o modelo padrão. E nesse caso, então, a gente estaria no máximo local de densidade de energia, tá? Por quê? Porque o ω-I, nesse caso, seria positivo, tá bom? Por causa do vínculo. E, portanto, o meu kappa seria, né, um ω positivo, se a gente volta aqui, né? Então, o kappa teria que ser negativo, enfim, e, portanto, a gente estaria no máximo local de densidade de energia. E o interessante de comparar esse modelo com modelos LTB é porque alguns modelos LTB, eles preveem um parâmetro de desaceleração que é positivo para valores muito, muito pequenos de redshift. Então, ele podia estar acelerado, né, num passado próximo, mas agora estaria desacelerando. Então, nesse caso, sim, a gente poderia ter uma contribuição maior da matéria escura, desse parâmetro ω, e esse ω-I aqui, ele ainda estaria, obviamente, contribuindo, mas de uma maneira menos drástica, digamos. E ainda assim dando conta, né? Porque, nesse caso, a expansão não estaria acelerada. Tá bom? Desculpa, passei um pouquinho, né? Passou um pouquinho. Tá, basicamente é isso. Então, eu estou aberta a perguntas. E se vocês quiserem me mandar qualquer questão por e-mail, eu vou ficar muito feliz de responder. Obrigada. Tá certo, muito obrigada. Agora eu vou abrir para perguntas para a Graziele. E estou me sentindo muito cruel tendo que cortar as pessoas, mas se vocês derem uma olhada, o legal dessas apresentações, né, por Zoom é que o chat fica ativo, então você tem que ficar com um olho no peixe, outro no gato, tem muita coisa legal no chat também acontecendo. E aí, então, tem alguma pergunta para a Graziele? Vocês podem levantar a mãozinha. Eu não sei se a Mico está aí, mas eu queria a ajuda dela, porque, na verdade, uma coisa interessante é que, com o valor da Mico, eu violo a positividade do ω-M, então, em princípio, não estaria compatível. Oi, está me ouvindo? Olá. Sim. Eu gostei muito do seu seminário, parabéns, muito bom. Bom, eu estou iniciando agora esta área da cosmografia, né? Então, assim, posso falar um pouco para cima. Mas eu queria te perguntar, esse modelo é bem interessante, esse tipo de estudo é bem interessante,
mas você já viu, tipo, teste de convergência? Já tentou ver até que redshift você consegue chegar? Não, não. Não, porque, na verdade, o que a gente precisa fazer agora, que é o que a gente está tentando fazer, é colocar equações de contorno naquela equação complicada lá, aquela do Klein-Gordon, para tentar obter uma solução exata, analítica. Em 1+1 a gente consegue fazer, a gente até consegue, dependendo do sinal daquele capa, um perfil de picos ou de vales, né? Então, o que a gente está tentando fazer agora é tipo um látice, uma rede em que você cola essas soluções para ter máximos e mínimos, né, de densidade de energia. Então, assim, mas dadas aquelas simplificações que eu fiz, eu não posso andar muito na expansão em Z. Então, talvez Então, eu tenho... entre Z1. Sim. Tá. Muito interessante. Eu acho que vou ver esse trabalho mais em detalhe. Vou entrar em contato. Eu fico muito Parabéns. agradecida.